Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira, o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 17, versículos do 22 ao 27. No Evangelho de hoje nós ouvíamos Jesus em diálogo com os seus discípulos, em que ele lhes anunciava todo o seu processo que deveria passar, a respeito da sua paixão, da sua morte, mas o Senhor também anuncia que haveria de ressuscitar. E é bastante interessante porque dizia que quando Jesus termina de falar assim com os seus discípulos, eles se entristecem. E é claro que eles se entristecem porque conseguem perceber todo o sofrimento e toda a dor que o Senhor deveria passar e conseguem perceber também que por causa disso eles estariam sem o seu Senhor. Mas eles parece que não conseguem perceber o fato que Jesus indica que ele deveria ressuscitar, porque sem dúvida nenhuma este fato que o Senhor anunciava da ressurreição deveria ser sempre um gerador da esperança. De fato, toda a nossa fé se funda nesta graça que o Cristo nos concedeu conhecer, que ele ressuscitou. A própria palavra de Deus nos indica isso, que a nossa fé tem o seu fundamento na ressurreição de Jesus. E às vezes parece que ficamos entristecidos na nossa vida pensando apenas nas situações de morte que nos rodeiam. Algumas vezes parece que nos esquecemos daquilo que é mais importante na nossa vida e que não se trata dos nossos sofrimentos, das nossas dores, dos nossos desafios, das dificuldades que nós enfrentamos, mas se trata, acima de qualquer outra coisa, da esperança viva que nós mantemos em nosso coração a respeito da ressurreição. E é por conta disso que nós precisamos continuar caminhando na nossa vida, mesmo diante de tantas condições que ela impõe a nós, com um coração que tenha muita esperança. Depois, nesse Evangelho também, nós vemos uma segunda parte que também pode ser iluminada por essa perspectiva da vida e da ressurreição, porque era como se dizer e compreender deste Evangelho que a nossa vida, ela continua e deve continuar com muita esperança, porque depois deste diálogo com Jesus, algumas pessoas começam a questionar a Pedro, perguntando se Jesus não pagava o imposto do templo. E Jesus, para não escandalizar aquelas pessoas, dá uma ordem a Pedro que pescasse, que da boca daquele peixe tirasse uma moeda e que fosse com esta moeda pago o imposto por ele mesmo e também por Pedro, indicando que a nossa vida certamente temos também muitas coisas que precisam ser feitas. Mesmo que sejamos pessoas livres diante de Deus, como o Evangelho nos indica, que sejamos filhos de Deus e muitas coisas poderiam ser diferentes, nós precisamos ainda assim continuar a nossa caminhada, mas uma caminhada que seja com fé, com um coração repleto desta esperança, que nas coisas cotidianas do nosso dia a dia, que no cotidiano da nossa vida estejamos sempre iluminados por este Deus que é a nossa vida e a nossa ressurreição. Por isso, peçamos ao Senhor Jesus que nos abençoe, derramando sobre todos nós a força do seu Espírito Santo e a sua graça para vivermos com fé, mesmo as situações mais cotidianas do nosso dia a dia. E que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.